Salve, salve, beleza? Vamos falar sobre compra e venda. Qual que é o melhor momento para comprar ou para vender um ativo, seja na bolsa de valores, seja fundo imobiliário, renda fixa? Será que existe como a gente saber esse momento? Qual é o melhor momento de cada uma dessas classes de investimento? Vamos falar sobre isso? Mas antes, se é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Fernando Cunha, sou especialista em investimentos e aqui eu falo sobre construção de carteira por longo prazo, bolsa de valores, falo também sobre planejamento financeiro, finanças, enfim, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal que tem vídeo toda semana, beleza? Bom, vamos falar hoje sobre momento, né? O momento de comprar uma classe de ativos, seja ações, fundos imobiliários, né? Seja renda variável, seja renda fixa. Vamos falar aqui sobre os momentos da gente comprar as classes de ativos, né? Primeira coisa, né? Será que a gente consegue estabelecer qual é o melhor momento de eu comprar um ativo? Né? Vamos falar de modo geral, assim, existe como eu saber qual é o melhor momento? Eu ficar esperando o momento certo de comprar algum ativo? É realmente muito difícil de você saber exatamente qual é o momento exato de comprar e ficar esperando esse momento acontecer. Se alguém te diz que sabe qual é o momento exato de comprar, provavelmente não sabe o que está fazendo ou né, não ou está mentindo para você, né? Porque na verdade a gente tem a humildade de saber que a gente tem que ter a humildade de saber que não sabe o que vai acontecer no futuro, né? E se alguém disser ao contrário, né, provavelmente está mentindo. Mas o ponto é o seguinte: a gente consegue saber qual é exatamente o momento? Não, mas a gente consegue ter uma noção com base em alguns fatores, né? Por exemplo, é, quando a gente estrutura uma carteira de investimentos, né, a gente vai montar uma carteira de investimentos. Eu gosto de utilizar a abordagem de você desenhar essa carteira, né? Você vai definir qual é o percentual que você quer ter em renda fixa, qual é o percentual que você quer ter em renda variável. Então aqui a gente fez uma análise macro, né, de qual é a nossa alocação, qual é o desenho que a gente quer. Quando a gente vai construir um prédio, por exemplo, a gente não começa pelo segundo andar, a gente começa pela fundação. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é como vai estruturar essa carteira de investimentos, qual é a fundação que a gente vai fazer, quanto vai ter de cada uma dessas classes e quais classes eu quero colocar. Lembra que a gente fala que não quer colocar todos os ovos na mesma cesta, que diversificar e diversificar os investimentos é colocar não colocar os nossos ovos em uma mesma cesta, por exemplo? Então, quando você pensa numa cesta de ovos, você pode ter não só várias cestas, mas como também pode não ter só ovos dentro dessas cestas, mas ter outras coisas, né? Então, dentro dessa analogia, a gente pode trazer para os investimentos e você não precisa ter só ações, só fundos imobiliários, só ter renda fixa na carteira, mas você pode ter uma quantidade de investimentos distinta, né? De várias classes de investimentos diferentes. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desenhar essa carteira, a parte macro, né, dessa carteira e desenhar ela. A partir do momento que você desenhou, digamos que seja 50% renda fixa e 50% renda variável, a gente vai agora ampliar essa diversificação. Quando você olha para a parte de renda fixa, você vai ter o que de renda fixa? Você opta por ter mais títulos atrelados à inflação, você vai ter mais títulos vinculados à taxa de juros, a CDI, pós-fixados. Então, quais tipos de investimento você vai querer ter ali dentro dessa parcela? Essa parcela de renda fixa eu costumo utilizar como uma estratégia mais de curto, médio prazo. Se você tem um prazo para utilizar o dinheiro, é interessante que esse dinheiro esteja na renda fixa. E esse prazo ele vai casar com a sua aplicação, né? O prazo, o objetivo que você tem é que vai dizer qual é o investimento que você vai buscar. Se você quer um investimento que vai utilizar esse investimento daqui a 7 anos, você pode optar por investimentos que tenham um vencimento próximo desse prazo. Né? Você não vai escolher títulos que vençam daqui a 10 anos, porque você tem um prazo para que daqui a 7 anos. Então, os investimentos em renda fixa são investimentos, na minha visão, que têm um prazo definido. Quando você tem prazo, você pensa em renda fixa. Esse prazo é curto prazo, é um prazo para é um curtíssimo prazo, então você pode optar por investimentos que você resgata imediatamente. Então, o princípio aqui da renda fixa, na minha visão, é você utilizar, né, utilizar a renda fixa
para ter previsibilidade, tanto para aquele dinheiro de curtíssimo prazo, para você usar imediatamente, quanto aqueles para médio e até mais longo prazo, né? Médio prazo ali, mais longo prazo, um prazo de 7 anos, por exemplo. Agora, quando a gente pensa em renda variável, o que a gente pensa nesse caso? A gente pensa num prazo ainda maior, ou de repente, sem um prazo definido. Quando você quer utilizar esse patrimônio, ou melhor, quando você não quer utilizar esse patrimônio para nenhuma outra finalidade, eu não tenho prazo definido. Esse prazo, esse recurso que você vai acumular na renda variável pode ser o que? Uma construção de patrimônio. Eu sempre falo aqui no canal que a construção de patrimônio, ela é justamente o que você consegue fazer com a renda variável. Você consegue montar uma carteira e aí dentro da renda variável você vai ter o quê? Você vai ter ações, você vai ter fundos imobiliários, você vai ter diversas outras classes de ativos, investimento no exterior também. Então, e definir qual é o percentual para cada uma dessas classes. Então, qual é o melhor momento de investir? Então, aqui a gente não está nem falando de momento, a gente está falando de desenho de carteira. Tá? E depois que você chegou nesse desenho, aí você definiu qual é o desenho que você quer ter da sua parte de renda fixa e da parte de renda variável, aí você vai agora, nesse momento, aí sim, saber qual é o prazo para esses investimentos, né? Você definiu quais são os objetivos, então ali você vai começar a pensar nos produtos de investimento. Só nesse momento é que você vai começar a pensar nos produtos de investimento que vai colocar em cada uma daquelas caixinhas que você desenhou. Agora você tem um mapa da sua carteira. Qual é o mapa e qual é o percentual que você quer ter em cada uma dessas classes. E a partir daí você vai escolher os investimentos para colocar ali dentro. Agora, a parte de renda variável, por exemplo, você quer ter mais empresas que pagam dividendos ou mais empresas de crescimento? Você quer ter um mix disso? Você quer fazer 50-50? Então, a parte de renda variável, você pode ter perfis diferentes. Você pode escolher empresas de pequena capitalização, empresas small caps, empresas menores que tendem a crescer mais, reinvestir no curto prazo o que faturam, o que ganham, o lucro que tem para crescer, ou empresas que distribuem mais dividendos. Vai depender de você, do teu objetivo, da tua fase de vida. Você está na fase de acumulação de patrimônio ou está na fase de usufruto? Ou está na fase de manutenção desse patrimônio? Depende muito da sua idade, do seu planejamento, do seu objetivo de vida. Então, a parte de renda variável, ela pode passar por todos esses perfis. Você não tem só um único tipo de perfil, não existe a ação que você precisa colocar na tua carteira, qual é a ação que está remunerando mais. Na verdade, a gente tem que dar um passo atrás e perguntar qual que é o nosso objetivo comprando ações. Quando você vai, por exemplo, numa farmácia, você pergunta pro farmacêutico ali, né, para ele, qual que é o melhor remédio que você tem aí? E ele vai dizer para você, tá, mas o que que você está sentindo então? Qual que é a tua dor, né? Não tem como eu saber qual é o melhor remédio se eu não sei a dor que está sendo sentida ali, né? Então, dentro dessa analogia, como é que eu vou te dizer qual é a melhor ação, a ação que vai se valorizar, né? A grande tacada, né? Se eu não sei qual é o seu objetivo é uma ação de crescimento, digamos que você tenha, está começando ainda no mercado, tem 25 anos de idade, está começando e tem uma vida toda pela frente. Você pode se dar o luxo de colocar mais empresas de crescimento, se assim você quiser, porque você tem mais tempo de esperar essa empresa se maturar ao longo do tempo. Agora, se você está numa fase mais avançada ali, está muito mais próximo da sua aposentadoria, você pode optar por empresas que vão te gerar renda. Você vai optar por fundos imobiliários, pode optar por ações pagadoras de dividendo, né, ações do ramo de energia elétrica, do ramo de telecomunicações, seguros, né, ações de saneamento. Então, são setores que tendem a ser mais pagadores de dividendo. Empresas que são menos cíclicas, não tem aquela coisa de pagar um ano bons dividendos e no outro não pagar. Os fundos imobiliários servem para essa finalidade também, para te dar previsibilidade de pagamento, porque basicamente são imóveis. Você está investindo em imóveis que vão te pagar um fluxo de renda. E assim você consegue montar uma carteira, né, mais focada em renda, se você assim quiser. Então a gente consegue passear por todos esses tipos de perfis. E o interessante disso tudo é que não existe uma resposta certa, não existe qual é a melhor carteira de investimentos ou qual é o melhor momento de investir. Vai depender do teu objetivo. Se você desenhou uma carteira 50-50, a parte de renda fixa ela começou a remunerar menos e a renda variável cresceu. Então, nesse momento, você pode o quê? Fazer um equilíbrio, comprar um pouco mais de renda fixa para equilibrar e voltar aos 50%, para que você tenha um equilíbrio aqui.
Tá? Digamos que agora as ações caíram bastante e a renda fixa automaticamente vai valer mais, não porque ela começou a valer mais, mas porque a renda variável desvalorizou. Então, nesse caso, qual que é o teu objetivo? Nesse caso é equilibrar. Então, nesse caso, você vai fazer o quê? Ou tirar da renda fixa para comprar um pouco mais de renda variável com aquilo que você pode fazer, né? Com aquilo que você vai destinar para o longuíssimo prazo, tá? Não vai fazer isso só porque a renda variável caiu, mas ou os novos aportes também que você for, os novos dinheiros os novos recursos que forem entrando, você vai jogando para a renda variável justamente para fazer esse equilíbrio, de fazer com que a renda variável volte a 50% e você tenha novamente essa proporção. Somente esse tipo de raciocínio faz com que você seja contracíclico. Ou seja, você vai contra o ciclo. Quando a renda variável cai, é nesse momento que você vai comprar a renda variável. Quando a renda variável sobe, você deixa de comprar um pouco de renda variável para fortalecer a parte de renda fixa. E a todo momento você está comprando ambas as classes. Mas em determinados momentos você vai comprar mais ou menos de cada uma dessas classes, mas o teu objetivo e o teu olhar vai estar muito mais focado no equilíbrio da sua carteira, porque essa é uma gestão que a gente fala que é uma gestão muito mais baseada no risco. Você não quer que a sua carteira tenha uma proporção de 80% renda variável e 20% renda fixa. Dessa forma, você vai ter um desequilíbrio. Se você definiu que quer 50-50 nesse exemplo, então você não quer uma renda variável valendo 80%. Te dá uma sensação de risco muito maior. Essa é a gestão de risco que a gente faz. Então, olhando para uma carteira de investimentos, qual é o melhor momento de investir? Quando a gente faz essa pergunta, a gente tem que dar vários passos atrás e desenhar qual é a fundação. Qual é o desenho que você quer para a tua carteira? Quando você faz essa pergunta, a gente tem que voltar vários e vários degraus aqui dessa escadinha e desenhar a nossa carteira de investimentos. Partindo desse desenho e dessa proporção que você quer para a tua carteira, aí sim você vai conseguir ter uma noção se é um momento de comprar mais renda fixa ou comprar mais renda variável. Em determinados momentos a gente vê que a renda variável acaba caindo mais do que o normal. Em momentos de renda fixa, de taxa de juros mais elevada, a gente tende a ter uma renda variável sofrendo mais, se desvalorizando. Isso é natural. Quando a taxa de juros cai bastante, você tende a ter uma renda variável se valorizando mais. Isso reflete esses momentos se refletem e são cíclicos. E você tendo esse desenho da sua carteira, automaticamente a própria carteira de investimentos que você desenhou, e você vai constantemente revisitando essa carteira para saber se essa proporção está equilibrada, e ao tempo todo ela vai estar se movimentando. E independente do momento de mercado, se está no momento bom ou no momento ruim, você vai estar investindo e você vai olhar justamente para esse equilíbrio da tua carteira para saber se você vai colocar mais em renda fixa ou vai colocar mais em renda variável, a proporção que você vai colocar e vai saber qual é o momento de comprar mais uma classe ou comprar mais outra classe de investimentos. Então essa ideia que eu queria trazer aqui, será que existe o melhor momento de investir? Então, o momento de investir é aquele onde as classes e aquele desenho que você fez para a tua carteira de investimentos está mais para trás do alvo que você definiu. Essa é uma atitude que tira um pouco dessa pressão do momento, porque a gente não sabe o que vai acontecer no momento, não sabe quando vai acontecer, o que vai acontecer em determinado momento, a gente não sabe exatamente em qual ponto do fluxo, ou melhor, qual é o ponto exato que a gente está do ciclo econômico, se a gente está numa depressão, se a gente está ali no momento de euforia, a gente não sabe exatamente em qual parte do fluxo ali do ciclo a gente está. Então, a gente acaba tirando essa emoção e colocando mais razão dentro dessa opção de carteira, da opção de investimento. Assim a gente tende a cometer menos erros e tirar a nossa decisão, esse ímpeto que a gente tem de ser levado pela emoção, o que é natural, por aqueles vieses comportamentais que a gente tende a repetir, às vezes involuntariamente. Você tira essa parte emocional, da decisão de investir e fica mais focado na parte mais racional e da gestão
muito mais pautada no risco da carteira e no equilíbrio. Esse eu acredito seja uma das formas mais eficientes de você estruturar sua carteira de investimentos e tirar o emocional e deixar mais o racional para sua carteira de investimentos, beleza? Bom, se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o like para que eu saiba que você curtiu, principalmente se esse conteúdo te agregou alguma coisa, se fez sentido para você. Clica aqui no like para eu saber que esse conteúdo foi relevante e se inscreve aqui no canal que tem vídeo toda semana, né? Então a gente fala sobre vários assuntos, não só sobre ações também. Se você quiser algum conteúdo específico, deixa aqui para mim nos comentários que a gente vai falando a respeito. E me segue aqui também no Instagram, que está passando aqui embaixo, né? Fernando Valorize, que a gente troca uma ideia por lá também. Beleza? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!